Então vamos lá, pessoal, vamos dar início, né, aos tópicos específicos aí da nossa disciplina. Hoje, como eu falei, é um tópico introdutório, tá? A gente vai fazer um geralzão aí sobre os principais temas que a gente vai detalhar um pouco mais ao longo das nossas aulas. Nós teremos aí aulas específicas para cada um dos modais, tá? Como eu falei, essa disciplina de operações de transporte, ela vai trabalhar basicamente, né, as modalidades, as formas que nós temos para transportar cargas, tá? E aí, primeira observação, né, que a gente vai estar falando aqui de transporte de cargas, tá? A gente não vai estar falando focado na parte de transporte de passageiro, por exemplo. Então, quando a gente falar de rodoviário, a gente não vai estar falando de ônibus, por exemplo, que a gente tem aqui algumas empresas de ônibus na nossa cidade. Quando a gente vai falando de transporte de modal aéreo, a gente não vai estar falando de transporte de passageiros, né, em avião. A gente vai estar falando especificamente de transporte de carga, tá? Então a gente vai falar dos modais, né, especificamente com foco principal ali nos quatro principais modais, avançando um pouquinho ali também para o rodoviário, mas focando principalmente nos quatro principais, né? Que seria o modal aquaviário, modal aéreo, modal rodoviário e ferroviário, certo? Então a gente vai tentar focar nesses quatro, falar um pouquinho de vantagens, desvantagens, algumas características, a operação em si desse modal, é basicamente isso que a gente vai tentar avançar. Eu trouxe para vocês aqui, para a gente começar a nossa disciplina, alguns dados, tá? Do que a gente tinha até alguns anos atrás, o cenário que a gente tinha em relação ao Brasil, no que se refere à infraestrutura, digamos assim, para a operação desses modais. A gente vai ver que a gente precisa avançar muito, né, no que se refere a transporte, né, a operações de transporte no Brasil, e a gente vai entender que isso independe do modal, tá? A gente vai ver que todos os modais eles precisam, né, avançar para que o Brasil consiga se desenvolver, né, tanto nessa questão de distribuição interna de produtos, como na questão também de escoamento, exportação, por exemplo. É importante que a gente avance nesse sentido. Então, só para vocês terem uma ideia, nos últimos, até pouco tempo atrás, alguns anos atrás, a gente tinha aí 1,76 milhão de quilômetros de vias rodoviárias, e desse total aqui, a gente só tinha 212 mil quilômetros pavimentados. E o resto era o quê? Era barro, realmente. Né? Não sei se vocês já viram, vai e vem passar reportagens, né, documentários que falando um pouco da situação de algumas estradas que nós temos aí no Brasil, né, de barro e tal. E eu não estou falando de estradas, sei lá, em zona rural, não, tá? Eu estou falando de estradas que passa ali caminhão, que está fazendo a movimentação, escoamento de carga. Então, tem melhorado? Tem melhorado. Nos últimos anos já tem. A gente já consegue perceber um investimento, a gente já consegue perceber um avanço, né, ao longo dos anos, mas a gente constata que ainda precisa avançar muito, né, nesse sentido. Principalmente, como eu disse, né, todos os modais, mas quando a gente fala do rodoviário, especificamente, a gente vai falar um pouco mais disso lá na frente, mas o Brasil, ó, tem aqui, ó, ele é predominante, ele opera predominante ali com rodoviário. Significa que, basicamente, a grande maioria de cargas que é movimentada no Brasil, né, é por modal rodoviário, é por estrada. Então, assim, a gente poderia imaginar, né, quem está de fora poderia imaginar, ó, se o modal rodoviário é o principal, digamos assim, do país, eles pelo menos devem ter uma estrutura boa aí para operar esse modal. E não é o que acontece. Nós não temos uma boa estrutura ainda, né, para operar o modal rodoviário. Mas isso também acontece em outros modais, tá? Então, ó, ferrovias, 29 mil quilômetros disponíveis, só utiliza 10%. A gente tinha aqui, inclusive, em Maceió, antigamente, né, o transporte ferroviário para carga, mas isso foi desativado, inclusive com ligação ao porto, né, de Maceió, mas isso foi desativado. Né, parte digamos assim, desse percurso foi utilizado agora para o VLT, mas se vocês observarem, tinha até um trilho que ia até o porto, mas não existe mais essa operação, né? A gente já visitou lá o porto e eles se informaram que também não existe nenhuma previsão de voltar, no caso, a essa operação. Ó, com relação aos portos, né? Então tem aqui esse tópico, esse terceiro tópico aqui, mostrando para vocês que nós tínhamos até pouco tempo atrás também 46 portos e 120 terminais portuários. Com relação a hidrovias, né? 13.600 quilômetros, mas poderíamos ter mais de 50 mil quilômetros de hidrovias.
Eram 31 aeroportos até pouco tempo atrás, dutos, né? Para a questão do duto viário, 19.200 quilômetros, mas sendo utilizado principalmente ali pela Transpetro. Como eu disse, temos uma unidade da Transpetro aqui no nosso estado, né? Operando. Mas tudo isso aqui, com certeza, né? Existe a necessidade de crescimento, existe a possibilidade de crescimento, e realmente o Brasil precisa dessa expansão, digamos assim, para conseguir operar. A gente vai entender um pouquinho mais modal a modal, comparando inclusive com outros países, outras regiões, outros continentes, né? Entender mais ou menos como é que funciona. Vamos dar um apanhado geral aqui sobre os modais, né, de cada um dos modais, como disse, como forma introdutória a esse tema de modais de transporte. Então, a gente, como eu disse, ó, temos aqui os 5 principais. Alguns autores chamam, dizem também, citam também a questão do modal infoviário. Mas como a gente está falando aqui especificamente de carga, né, transporte de carga, adultos, digamos assim, então a gente tem esses 5. Com foco, nós vamos trabalhar aqui com foco nesses 4 aqui: aqua, rodoviário, ferroviário e aéreo. Vamos sentar um pouquinho do dutoviário, mas se concentrar um pouco mais nesses 4 aqui. Então, o transporte ou modal rodoviário é aquele que utiliza estradas, né? Carretas é o mais conhecido. Eu acredito que todo mundo aqui já deve ter visto uma carreta transportando produtos, se deparado com ela. Então, assim, por que é um dos mais utilizados? Né? Primeiro porque é simples, querendo ou não, é simples. Então, assim, é um modal que se adapta mais acessível, digamos assim, baixo investimento para transportador. Lógico que comparado com os outros modais, tá? Isso aqui, essas vantagens aqui que eu estou falando do rodoviário, é comparado com os outros, né? Então, você diz assim, baixo investimento. Aí você pensar, qual é o preço de uma carreta, digamos assim, qual é o preço, o custo de uma operação de levar alguma coisa numa carreta? Não é tão barato, né? Mas se você comparar com o preço para levar num avião, ou para ter uma frota de avião, é muito mais caro, né? Então é um manuseio mais simples. E a questão da competitividade é amplamente vantajoso trabalhar com rodoviário, principalmente quando você tem curtas distâncias, tá? Quando você trabalha com longas distâncias, já começa a ser uma coisa mais que vai gerar um pouco mais de custo, né? Porque você não consegue levar tanta carga assim. Então, é interessante, por exemplo, para cargas menores, né? Até porque uma carreta, por maior que ela seja, né? A gente vai inclusive falar um pouco dos títulos, ela não consegue transportar uma quantidade muito grande, como consegue, por exemplo, um trem, né? Uma locomotiva ali com vários vagões, digamos assim. Então, é muito mais fácil. Ele consegue se adaptar, né? A adaptação em relação à rota, mudar a rota. Por exemplo, se você pegar isso no ferroviário, você também não consegue, né? Você tem ali o trilho, né? E é aquilo ali, pronto, você não consegue. Tipo assim, vou para cá, depois volta, está interditado aqui, vou voltar, enfim. Você tem uma adaptação mais fácil nesse sentido. Outra coisa do rodoviário é que os outros modais, eles dependem do rodoviário. Ele é o único que você consegue fazer o porta a porta, né? E você pegar no seu fornecedor e entregar realmente para o seu cliente, na porta do seu cliente. Os outros não dá, né? O navio não chega na porta de ninguém, um avião não desce na sua porta, nem joga um produto de paraquedas na sua porta. Um trem também não passa, não vai deixar, pode até passar na sua porta, né? Dependendo de onde você morar. Mas ele não vai parar para entregar nada na sua porta, certo? É rápido, né? E é eficaz, lembrando, principalmente quando a gente fala de curtas e médias distâncias. Custo baixo de embalagem, né? Se a gente comparar, por exemplo, com, sei lá, navio, você precisa de alguns containers, e às vezes no ferroviário você também utiliza. E grande cobertura geográfica, né? Então, cara ou não, todo canto você tem estrada. Boa ou ruim, você tem estrada. Né? O aquaviário você não consegue. Por mais que nós tenhamos aí uma costa muito extensa, em alguns locais você não consegue ter acesso, né? Até a questão dos rios, muitos rios que nós temos e lagos não são navegáveis para esse porte de carga. Então você tem uma ampla cobertura geográfica com rodoviário realmente. Desvantagens. Quando se fala em longa distância, já começa a ser mais caro, né? Porque tem o custo ali dessa operação. Sem falar que como você leva menos carga do que, por exemplo, você leva no ferroviário, se torna bem mais custoso, porque você vai precisar ou de mais viagens ou de mais carretas para levar aquilo ali. E aí, por conta disso, isso também se torna uma desvantagem, né? Ou seja, espaço limitado de peso e de cubagem, ou seja, você consegue transportar bem menos do que em outros modais.
sujeito à circulação do trânsito e à regulamentação, né? Vamos dar um exemplo aqui da cidade, né? Existem alguns horários que, por exemplo, não pode se movimentar carreta ali na Fernandes Lima. Não sei se vocês já viram, tem até uma placa, tem algumas placas, né? E então ele está sujeito a horários, regulamentação de horários. Mas vamos supor que, mesmo sendo, sei lá, um horário que ele possa transitar, ele ainda pode pegar aquele famoso trânsito de Fernandes Lima e pode atrasar a operação. Algumas melhorias, né? As principais delas é com relação à questão de adaptação de carretas, lembrando que quando a gente fala de transporte rodoviário, grande parte do pessoal que opera em rodoviários são autônomos, tá? São pessoas que têm seu próprio veículo e prestam serviço, digamos assim, terceirizado para outros. Então, as melhorias muitas vezes são voltadas para esse tipo de pessoa, né? O autônomo. Então, adaptação de carreta, para a questão da multimodalidade, adaptação para receber pallet, PBR, o standard, né? E a questão de investimento na questão de segurança, né? GPS, comunicação satélite, rádio. A gente sabe que já existe muito, né? Muitas empresas, muitos serviços nessa área, mas como eu disse, muitas vezes não é tão viável para o autônomo ter esse tipo de serviço agregado, porque tem um custo naquela operação. Vai e vem, a gente vê aí crise com os caminhoneiros, né? A gente está mais uma vez voltou à tona aí essa questão dos caminhoneiros, né? De paralisação e tal, muitas vezes relacionada ao custo que eles têm na operação do serviço. Então, são algumas coisas que precisam ser trabalhadas e estudadas. Passando para o ferroviário, né? Ou seja, por trem, ele é ideal aqui para grandes quantidades de cargas e grandes distâncias, e aí, assim, levando em consideração que o Brasil é um país continental, né, o tamanho que o Brasil tem, vocês lembram lá que a gente falou que ele praticamente não utiliza o ferroviário, né? Muito pouco da malha que já existe, da malha ferroviária, que já não é muito utilizado. Tá? E já tivemos algumas concessões no ano passado, acredito que teremos mais algumas, então é possível que tenhamos uma ampliação aí dessa utilização desse modal. Mas ele é ideal para grandes quantidades de carga, porque você consegue fazer isso com apenas um trem, digamos assim, né? Que é uma locomotiva, que é aquela que puxa com, sei lá, 60 vagões, por exemplo. Longas distâncias. Geralmente, o transporte modal ferroviário ele é utilizado para commodities, né? Minérios, produtos agrícolas. Então, geralmente são produtos de baixo valor e alta densidade, ou seja, alta quantidade. E outras vantagens é que ele não é afetado por questão de tráfego, né? Então, você tem ali só uma programação, lógico, para que não tenha nenhuma interferência de um trem indo ou vindo, se for realmente a mesma malha, e não sofre tanto com questões ambientais, né? Se comparado, por exemplo, com o aeroporto, né? Quando está no clima, sei lá, nevando, neblina, chovendo demais, muitas vezes aeroportos fecham. A gente tem menos essa interferência ali no ferroviário. Os pontos negativos, né? A questão dos horários não são tão flexíveis assim, né? Justamente porque existe uma limitação no que se refere à quantidade, digamos assim, de viagens de trem. Ele não é tão competitivo assim para pequenas distâncias, né? Porque, querendo ou não, se for uma distância muito pequena, você, além do trem, vai precisar depois de um rodoviário para movimentar. É possível. Então, talvez não seja muito interessante. Depende do rodoviário, como eu falei. Tem a questão de terminal. Então, assim, para carga especificamente, você geralmente precisa de um terminal intermodal, né? A gente vai até ver alguns exemplos aqui no Brasil de carregamento de modal ferroviário e custos para a questão de carga e descarga. Justamente nesses terminais, a gente vai ver que existe um custo elevado aí nesse processo de equipamentos para carga e descarga. Melhorias, né? Com relação à velocidade de trajeto e de carga e descarga, né? Quantidades, inclusive, de viagens, né? Quantidade de comboios. Melhoria nesse processo dos terminais. Nós não temos muitos terminais, tá? No Brasil, voltados aí tanto para a intermodalidade como a questão da operação do ferroviário.
justamente por não ter muita operação de ferroviário, mas estão surgindo, como está crescendo, alguns terminais estão sendo construídos e ganhando uma notoriedade aí a nível do Brasil. E a questão de sistemas, né, programação de rotas, que é um ponto também que pode ser ampliado. Aéreo, né, transporte por aviões, né, e aqui mais uma vez não é avião de passageiro, embora que as principais empresas aéreas que nós conhecemos, né, seja TAM, Gol, Azul, elas sim transportam, dependendo, lógico, do tamanho da carga, produtos no compartimento inferior ali do avião, mas existem alguns aviões específicos para transporte de carga, tá? Vamos falar um pouquinho dele mais para frente. Quando a gente fala de transporte aéreo, lembre de duas coisas. Geralmente procura transporte aéreo ou para carga que você quer que chegue muito rápido, né, urgência na questão de tempo, ou para coisa valiosa, né? Existe sim a necessidade de mais investimento nos terminais, né, que vemos ali, acho que foi ano passado, aquele assalto aí cinematográfico lá no de Ouro, né, que a gente teve lá em São Paulo, acho que foi em São Paulo, não lembro se foi Guarulhos ou se foi em Viracopos, mas com relação a saque, digamos assim, de carga no modal, no transporte é mais difícil, né? Existe essa necessidade, essa carência também no rodoviário, né? Vai e vem a gente ouve alguma coisa falando sobre, teve carga saqueada, sei lá, caminhões foram interceptados para saque de carga, né? Mas isso no avião é difícil, né? Você assaltar, digamos assim, ter saque de carga no avião no ar vai ser meio difícil, né? Então, tem a questão da segurança. Geralmente é um pouco mais caro, tá? O transporte aéreo, a questão do frete do transporte aéreo é um pouco mais caro, mas geralmente você está buscando aqui ou tempo ou segurança, tá? Então, pode ser utilizado para uma distância, tem vantagens também de você ter aeroporto em praticamente todas a gente tem em todas as capitais do país, né? Além das capitais, existem alguns estados que tem mais de um aeroporto, né? Que é o caso de pensar nos grandes centros, né? São Paulo, que tem Guarulhos, Congonhas, ainda tem aeroporto em Campinas. Então, existe um elevado número de terminais para essa questão do transporte aéreo. Os pontos negativos, a questão da flexibilidade no que se refere à dependência realmente do terminal também, assim como o ferroviário precisa de um aeroporto, né, para pousar o avião. Essa questão das distâncias, em pequenas distâncias também não é muito interessante, porque vai ser mais caro, muitas vezes não vale a pena, e o custo, né? Geralmente para transportar pelo modal aéreo é um pouco mais custoso. Questão de melhorias, né? A questão de adaptação da multimodalidade, ou seja, você interligar o aeroporto com outras possibilidades de modais, né? Melhoria de carga e descarga de terminais, inclusive investimento em terminais, né? Alguns aeroportos, por exemplo, daqui, ele não tem área específica para cargo. Antes tinha, né? Não sei se vocês já viram, que tem até um prédio com o nome Infraero Cargo, mas aquele prédio ele não é mais a Infraero e ele está sendo utilizado inclusive pela Gol. Ele fica lá dentro daquela área lá do aeroporto, não sei se vocês já viram, mas ele está alugado pela Gol. A Gol Log, né? Que é a Gol, a parte de logística da Gol, ela fica lá naquele prédiozinho da Infra, o que era Infraero Cargo. Tá? Então, melhorias, tanto na questão de sistemas para terminais, tá? Voltados especificamente para terminais de transporte. A questão da multimodalidade e a questão de melhorias no processo de carga e descarga de cargas. Aquaviário, né? E aí a gente falando de aquaviário se divide em marítimo, mar, fluvial, rio, lacustre, lago. Também é interessante e competitivo, ideal para longas distâncias, grandes produtos e produtos muitas vezes de baixo custo, né? Por conta da forma de movimentação. Desvantagem, tempo, né? Então, assim, não sei se alguém compra aqui, por exemplo, aqueles produtos da China, tal, geralmente demora muito, né? Já até melhorou, mas esse processo, mas antes demorava muito justamente por conta da rota, né? E vem pelo modal aquaviário. Pouco flexível, depende de porto e ainda assim nem todos os portos recebem todos os tipos de navio, nem todos os portos têm capacidade para receber todos os tipos de produtos. Por exemplo, Maceió, a gente não recebe container, né? O porto daqui não tem equipamento para descarregar container,
Então, não opera com container aqui. Então, varia um pouco, tem que dar atenção no que se refere a para onde vai, de onde vem, enfim, essa questão da carga. E limitado a orla marítima, lagos e rios navegáveis, né? Nem todos os mares, em todos os mares, não, nem toda a região, digamos assim, marítima, de costa, por exemplo, em todos os rios, em todas as partes de rios e lagos são navegáveis para carga, né? Lembrando, estamos falando de carga, tá? Então, tem essa questão dessas limitações. Melhoria, né? A questão da multimodalidade sempre está sendo falado, né? A questão de sistemas para terminais de multimodalidade, né? E implantação realmente dessa questão da multimodalidade em algumas regiões que não tem, né? Ou já tiveram, como é o caso de Maceió, já teve, mas não tem mais. Por fim, o outro modal que a gente citou aqui é o duto viário, ou seja, transportes por duto. Principal característica positiva, principais, né? A questão da vida útil, né? Eu até citei o exemplo com os meninos da tarde, que imagine, quando você pensar em vida útil, assim, né? Longa vida útil e tal, imagine, por exemplo, o sistema de tubulação de água, só para fazer uma comparação da sua casa, né? Ninguém fica trocando a tubulação toda de água de casa, sei lá, de tempo em tempo. Por quê? Porque ela tem vida útil muito longa, certo? Então, gera pouca manutenção só quando tem algum problema. Baixa mão de obra, é rápido, porque é um fluxo, né? E ponto a ponto para líquidos e gases. É o tipo de produto que ela transporta, né? Então, desvantagem é essa, inclusive. Não consegue se adaptar a todo tipo de produto. E o investimento inicial, né, para a construção dos dutos, tal, é um investimento um pouco mais elevado. Algumas melhorias, né, construção de módulos, né, mais rápidos e a questão de controle de avarias. Não sei se vocês já viram, já observaram a Transpetro, né, como eu citei, a gente tem uma unidade da Transpetro aqui no nosso estado, na nossa cidade, e ela faz uma ligação entre ali, a Transpetro fica ali no porto, tá? Não sei se vocês também têm conhecimento, já viram. E tem um ponto de extração lá em Pilar, então vem um duto lá de Pilar e passa, vai lá até o porto. E se vocês observarem ali para aquele caminho ali pela Praia do Pontal, a avenida, tem umas estacas no chão, né, indicando onde é que está passando o tubo da Transpetro, justamente para ter esse controle, para que ninguém fure, né? Isso acontece inclusive em área urbana hoje em dia para Algás também, né? Aqui tem um ponto de Algás. Tem também isso para a Transpetro. E fica um carro da Transpetro passando ao longo do dia, são 2 vezes no dia, para verificar se não está tendo nenhum vazamento e tal, se não tem ninguém, se ele está construindo naquela área que não pode. Então, poderia ser criado sistemas, né, investidos nessa questão aí. Ok, pessoal? Então era basicamente isso que nós tínhamos, só para dar uma iniciada, né, como eu falei, no tópico, para a gente começar a debater um pouquinho mais sobre o tópico, sobre a questão dos modais. Como eu disse, a gente vai detalhar muito mais esses pontos ao longo das nossas próximas aulas. Teremos aulas específicas para cada um dos modais, mas eu já queria fazer essa introdução geral da disciplina, não só apresentando alguns pontos que a gente tem, algumas atividades, como é que nós vamos desenvolver, mas os temas que nós iremos abordar.